Vereador Davi Veloso. O que é que está acontecendo no Poder Legislativo de Ferreiros? Existem projetos aí para a reeleição do presidente da Câmara, acordos com o pessoal da oposição. Relata aí o que é que você sabe, você como vereador e representante do povo desta terra, para o jornal Abigona Digital. Quando o Zé Roberto ganhou as eleições, a gente sentamos na casa de Zé Roberto para escolher o presidente da Câmara, que seria Tarcísio. Mas o atual presidente, vereador Juscelio, queria ser primeiro. E o vereador Tarcísio abriu mão da questão de ser primeiro. Inclusive ele falou comigo, porque eu já tinha sido presidente 2 vezes, que eu abrisse a mão, não, eu disse a ele que não era candidato, escolhesse lá os dois, que eu estaria de acordo com qualquer um dos dois. Quando assumimos em janeiro, o presidente da Câmara atual começou a mudar com a gente e ficar amigo da oposição, porque o nosso regimento aí não permite que tenha reeleição e o presidente teria que usar os votos da oposição para fazer 2/3 para mudar o regimento e a lei orgânica. No começo, quando ele me procurou, disse que Galego já estava com ele. Ele disse: se for com o grupo eu voto em você. Agora, para mim ir sozinho, me queimar com o povo, eu não vou não. Aí o que ele fez? Disse que Galego já estava. E depois participando de uma reunião na prefeitura com o prefeito, Galego disse que não votava, que não queria ser contra o prefeito. Zé Roberto não é a favor da reeleição. Passando, e ele começou a mudar o discurso na Câmara de Ferreira, não falava mais nada do ex-prefeito, que ele cansou de chamar de ditador e agora conseguiu juntar os 4 votos da oposição, o voto dele, e conseguiu, o Galego que dizia que não votava, mudou de ideia e passou a votar. E eu continuo contra, lutei muito lá na votação de terça-feira para que não passasse, porque é um projeto que é inconstitucional. A gente tem vários julgados em Brasília do STF, onde nega a Câmara dos Deputados a reeleição, onde nega ao Senado, onde nega a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. 20 estados do Brasil, o STF negou quando quiseram fazer a reeleição. É um projeto inconstitucional. E eu disse isso lá. Ele exonerou a gente das comissões, criou comissões novas, fez todo tipo de manobra para que fosse votado junto com a oposição. E me chamou no gabinete dele prometendo, que prometeu ao ex-prefeito que se fosse eleito presidente com os votos dele, se as contas do ex-prefeito Bruno viessem com parecer reprovado do Tribunal de Contas, ele teria os 6 votos para aprovar as contas do ex-prefeito. Isso aí foi uma das coisas que ele negociou com o ex-prefeito para que conseguir os votos de lá. E eu, conversando com minha assessoria jurídica, observei que ele criou a comissão temporária de Justiça e Redação antes dos 10 dias, porque a gente não demos o parecer dentro do prazo. Ele criou logo a comissão, fez tudo fora do prazo, dizendo que estava bem assessorado, e virou um ditador na Câmara de Ferreiro. Não respeitou a doença de Zé Roberto, que Zé antes de ir para Recife, estava comigo, ligou para mim e disse que ele não ia botar esse projeto. À tarde ele botou o projeto lá na Câmara, o projeto vai para a primeira votação. A gente votamos contrário, eu e Júnior e Tarcísio. Ele esperou até negociar com o Galego, colocou novamente em votação, justamente com a ausência de Zé Roberto, que estava internado em Recife com Covid-19. Aí é assim que está a situação lá. Agora eu estou entrando com ação na justiça para anular a eleição, porque ele fez tudo fora dos prazos, e vou pedir a inconstitucionalidade da lei, porque eu não acredito que a Câmara de Ferreiros seja diferente da Câmara dos Deputados em Brasília e do Senado, porque lá foi negado a eles, e aqui também. A assessoria dele está alegando que lá o pessoal não mudaram a lei orgânica, esses estados que foram negados. Mas, mesmo mudando a lei orgânica, eu acredito que seja inconstitucional. E a gente vamos lutar para isso. É um cara que bateu muito no ex-prefeito, hoje está junto com o filho do ex-prefeito. Eu pensava uma coisa dele, mas é outra. Mas tem um ditado que diz assim: quer conhecer as pessoas, dê poder. Mas não é conhecer não, ela já era daquele jeito. Mas vamos lutar, eu não desisto, você sabe. Você me conhece, Tarcísio não é muito de briga, é um cara calado, e que eu não estou brigando em Tarcísio ser o presidente, não. O meu voto é dele, pelo acordo que fizemos. Agora eu estou brigando pela moral da política de Ferreiro, pela dignidade do grupo, porque a gente lutamos para ganhar as eleições em Ferreiro, tiramos aquele ditador da prefeitura,
E agora esse rapaz aí, que sempre falou muito do prefeito, tá crescendo a oposição de Ferreira, que estava morta, na Câmara calada, pelos desmandos que a gente contou na prefeitura, e eu venho levantando lá na Câmara as questões que ele fez, que o ex-prefeito fez, os desmantelos no lado financeiro e administrativo do nosso município. Aí eu vou lutar até o fim, eu não vou desistir não. Se Zé Roberto voltar para a prefeitura, para fazer as pazes com esse cara, você sabe, às vezes o prefeito não quer, eu mesmo não quero não. Eu não aceitei naquela época os caprichos de Nozinho Barreto e era minha irmã prefeita, porque eu vou aceitar hoje de Juscelio. Eu não aceito não, ele é pior do que Nozinho e do que Bruno juntos, viu? Falava tanto, mas dá uma de sabidão, que sabe tudo e não sabe de nada. Ele é muito mercenário e interesseiro, doido por dinheiro.